Encontros que acordam para a vida. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a todos à nossa série aqui, Entre Idas e Vindas, Vida. A nossa primeira reflexão, há 2 semanas atrás, foi sobre aqueles encontros acolhedores da vida. Confere aqui o outro vídeo, depois você pode dar uma olhadinha. E hoje a gente vai falar sobre esses encontros que acordam para a vida, principalmente sobre esta pessoa aqui que encontra esses 2 discípulos no caminho de Emaús. As nossas reflexões estão baseadas em Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Então é uma história só que a gente tirou algumas partes para pensar em algumas coisas, sobre acolhimento, sobre despertar para a vida e outras coisas que a gente vai continuar falando. Inclusive, aproveita e dá uma olhadinha aí, olha aí na sua tela, a arte dessa série, né? A arte do que a gente está falando aqui, né? Ida, lá em cima, ida, lá embaixo, vinda, certo? Na cruz ali, e no meio, vida. E entre essas idas e vindas, nós vamos refletir se a gente tem encontrado vida e vida de verdade. E olha como as pessoas representadas de alguma forma estão ligadas umas às outras aí. E a gente já tem falado sobre isso, a importância de ter alguém na vida, de se caminhar com pessoas. Não tem como, mesmo que a gente queira se isolar, não tem como a gente não fazer parte da vida um do outro. Enquanto tem algumas pessoas indo, se movimentando para algumas coisas, tem outras voltando, fazendo outras coisas. E é nessa dinâmica que a gente quer propor. Você tem encontrado vida de verdade? A gente já falou sobre acolhimento na última vez e agora a gente vai falar sobre despertar, a gente acordar para a vida, certo? E aí eu tenho que te perguntar de cara, né? Se nessas idas e vindas da vida você já teve algum encontro que te acordou para a vida, algum encontro que você falou, agora sim eu consigo enxergar direito, ou algo que te fez acordar, falou, poxa, não tinha pensado nisso, ou algo muito forte, algo muito importante na sua vida. Claro que você tem isso daí, claro que aconteceu já com você, como aconteceu comigo. Já aconteceram várias coisas na minha vida que me fez cair ficha, me fez despertar para algumas coisas. Algumas não foram tão legais de ouvir em algum momento, outras foram legais, outras só foram interessantes de me entender melhor. Por exemplo, há muitos anos atrás, teve um momento que um amigo muito querido, na verdade um primo, teve que me falar que eu não estava mais namorando. Falou, Rafa, você não sabia não, mas você não está mais namorando não, viu? Não tá rolando mais não. Falei, menino, não tô... gente, eu sou meio distraído na vida, né? Então, naquele momento foi um encontro que me fez acordar para a vida. Falei, é interessante, não tô, então tá bom. Só uma história engraçada hoje. Em outros momentos, eu tive encontros, por exemplo, já compartilhei em outros vídeos aqui a minha condição de ter um grau leve de autismo, né? Então, nos encontros com o psicólogo e também com um grupo de diagnóstico, né, de acompanhamento, foi ficando cada vez mais claro e teve um momento, teve um encontro desses que teve um laudo, mas no processo todo eu já comecei a me ligar de várias coisas. Foi um encontro que me acordou para certa parte da minha vida. Então, outras coisas aí que aconteceram que deu um start, assim, por exemplo, o encontro com a minha esposa, principalmente quando a gente começou a se acertar, você falou, não, eu gosto de você, você gosta de mim, eu gosto de você, eu gosto de você, encontros que começam a acordar a gente para uma outra fase da vida. Com certeza você deve ter alguma história dessa, de alguém que te acordou para a vida, te chacoalhou, falou, não é assim, acorda para a vida! Sem o tapa, né? A gente vê muito filme. Bom, a nossa reflexão hoje está em Lucas capítulo 24, do verso 25 ao 35 só, e nós vamos falar sobre isso, encontros que acordam para a vida. Eu quero e eu preciso que você lembre que nessa situação aqui, tinham 2 discípulos saindo de Jerusalém, no mesmo dia que Jesus tinha ressuscitado, naquele mesmo dia, 2 discípulos, não do grupo lá dos 12, mas 2 do grupo maior, tinha ido embora. Eles falaram, vamos embora,
por conta de idealização, de expectativa não suprida por Jesus, por coisas que eles imaginaram que Jesus ia fazer, que ele não fez, não foi do jeito que eles queriam, eles estavam decepcionados, foram embora, eles nem viram a ressurreição, e tinha gente falando, não, Jesus ressuscitou, e eles foram embora mesmo assim, eles estavam com o coração tão duro, com a decepção tão grande na vida, sabe? E aí, a gente falou isso no último encontro, qualquer coisa, busca aquele vídeo lá, mas é essa situação, tá? Naquele mesmo dia, eles saem de Jerusalém, vão para muito longe desse local que era para que eles estivessem. E aí é a nossa ida e vinda aqui, tá? Você tem coisa aí que é para você ficar, para você permanecer, e você tá indo embora, você tá se distanciando, você tá parando com algo que não era para você parar. Enfim, e aí nessa caminhada de ir embora dos dois, né? Os dois estavam indo embora, Jesus chegou do lado deles e eles não conseguiram ver. O texto não fala muito, porque só fala que os olhos deles foram impedidos de ver. Pode ser porque eles estavam ainda decepcionados demais com as coisas que eles viveram e não foi concretizado. Aliás, breca aí. Será que não tem coisa na tua vida que você está desistindo, está indo embora, você está deixando de lado, deixando pessoas de lado, situações de lado, talvez você mesmo, tua própria vida de lado, porque você não criou, idealizou muita coisa e teve muita expectativa, sonho e fantasia em cima de uma outra pessoa, de uma situação, de uma cidade, de um emprego, do que quer que seja, de um relacionamento, e aí você ficou idealizando, e aí você se frustrou. Será que não é por isso que você está largando as coisas e falando, não quero brincar mais? Cuidado, porque a Bíblia está cheia desses exemplos de gente que Deus fala, ó, vamos para o mundo real, e no mundo real vai ter muita treta, vai ter muita coisa difícil para fazer e para viver, e os caras não querem muito ir para o mundo real e querem ir para o mundo da fantasia. O profeta Jonas, por exemplo, foi um caso desse. Deus falando, vai para Nínive, e tá cheio de gente que é ruim lá, mas você vai pregar para eles. E Jonas não quis ir para esse mundo real, cheio de pessoas reais e com problemas reais. Ele quis ir para Tarsis, que era um mundo de fantasia, que era um mundo isolado, que era um mundo da diversão eterna, das férias eternas. Ninguém ia discordar dele, ele ia para Las Vegas dele. Então, será que não é o teu caso também, que as tuas idealizações e expectativas vão ruindo e Deus quer que você lide com a realidade e você está querendo fugir? Foi o caso desses dois. Lucas capítulo 24, do verso 25 em diante, Jesus já está andando do lado deles e eles não estão conseguindo enxergar Jesus. Eu vou ler só um pouquinho antes para você perceber como é que é essa cena até chegar no nosso ponto aqui, tá? Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado, esses dois indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Falando para Jesus. Não está nem conseguindo enxergar Jesus, era uma pessoa qualquer para eles. E aí ele explica toda a situação e fala, e a gente que achava que era ele que ia redimir Israel. Verso 25, nosso texto de hoje. Então Jesus, que só estava ouvindo, só estava acolhendo, diz assim, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Pai, obrigado pela tua palavra e que hoje haja um encontro que faça despertar para a gente, para a vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está falando hoje sobre encontros que acordam para a vida e você vai ver aqui que a gente vai sair, aqueles dois que estavam sendo acolhidos por Jesus. Aqui embaixo, olha aqui, eles estão indo do acolhimento ao direcionamento. Se Jesus caminhou com eles durante todo aquele caminho, eles estavam indo embora, eles estavam indo embora de Jerusalém. E Jesus caminhando com eles, falando: me conta mais, sabe? Depois você checa lá a outra mensagem sobre isso. Mas se Jesus acolhe por um momento eles e deixa com que eles falam, agora Jesus dá um basta nesse chororô e começa a falar com eles. Por isso, do acolhimento ao direcionamento. Quando a gente está falando de pessoas que vêm e vão nos nossos movimentos, das pessoas, dos nossos amigos, da nossa família, da nossa igreja, enfim, das relações na nossa vida, e tanta gente que está começando algo, terminando algo, e aí às vezes a gente caminha, acolhe elas, conversa, tem um momento que a gente tem que parar com acolhimento e começar com direcionamento. Tem um momento que você precisa entender que você está sendo acolhido por alguém, mas também precisa ser direcionado na tua vida. E é para isso, e é isso que Jesus está fazendo com esses dois aqui. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? Aqueles dois estavam com coisas, alguns conceitos errados na cabeça e no coração deles. Por isso que eles estavam todos assim: ai, acabou tudo para mim, não quero mais, vou embora, vou terminar essa história, vou me afastar da igreja, porque olha quanta gente hipócrita, nossa, como eu sofro. E aí, eu não quero fazer brincadeira se você sofreu ou sofre com alguma coisa, só que Jesus ele acolheu essas pessoas, esses dois, e agora ele está dando uma parada aqui e está falando a verdade. A verdade é dita, tem uma pergunta difícil nessa conversa e tem direcionamento. Como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus está falando para eles com todas as palavras. Rapaz, mas vocês são devagar, né? Como o coração de vocês é devagarzinho para entender tudo que as escrituras dizem. É por isso que vocês dois estão decepcionados, estão indo embora ao invés de ficar onde vocês tinham que ter ficado. Jesus acolhe, mas ele direciona também. A verdade é dita. Uma pergunta difícil é feita. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? O Jesus que vocês queriam que fosse um rei político e militar, ele não deveria ter sofrido de acordo com o que está nas Escrituras? Então, a gente sai do acolhimento nesses encontros que acordam para a vida, a gente sai do acolhimento para o direcionamento. Ou aquele momento que não é tão gostosinho, que a gente, ai, que gostoso, quero morar aqui no colinho da mamãe. Mas alguém precisa falar a verdade. Fala: não é assim. Calma. Você está triste por isso e por isso, mas você também errou com isso, com isso e com isso. Você está vivendo uma fantasia nisso, nisso e nisso. Agora veja isso e isso e isso. E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Verdade dita, pergunta difícil e direcionamento, palavra de Deus para aqueles dois. Então, encontros que nos acordam para a vida tem que ter isso, tem que ter direcionamento. Não adianta a gente só ficar falando para a pessoa: não, eu te entendo, vou orar, eu te entendo, vou orar, eu te entendo, vou orar. E a pessoa fazendo bobagem na vida. Eu fazendo bobagem, você falando: não, tá bom, Deus sabe, né, Rafa?
Me direcione, fale a verdade para mim, faça perguntas difíceis para mim e me direcione, como Jesus fez com eles, com muita Bíblia e mostrando que toda a palavra de Deus tem a ver com o próprio Cristo, o próprio Jesus. Crente, você precisa conhecer a tua palavra para você não fazer bobagem, não ficar caminhando por idealizações, fantasias, sonhos bobos e depois colocar a culpa em tudo e em todos das suas frustrações. Leia a tua Bíblia, encontre Jesus da primeira até a última página aqui, tá bom? Encontros que acordam para a vida, o próprio Jesus faz isso com aqueles dois. E aí no verso 28 e 29, a gente poderia achar que esses dois agora estão super magoados, falando, não quero mais saber de você, você não me entende. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram com ele, fique conosco. Eles agora estão abrindo espaço para esse homem, que eles ainda não sabem que é Jesus. É alguém que está acolhendo eles e direcionando. Só que eles também estão abrindo espaço para esse encontro. Encontros que acordam para a vida. E eu tenho duas perguntas para você. Quando você vai abrir espaço para o outro na sua vida? Eles disseram para Jesus, eles não sabiam que era Jesus, mas eles disseram para uma pessoa que era estranha para eles até 2 horas atrás. Fique conosco, a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. A minha pergunta para você e para mim é, quando vou abrir espaço para o outro? Quando que eu vou abrir espaço para esses encontros que vão me acordar para a vida? E quando eu vou aproveitar o espaço que os outros estão abrindo para mim? Porque às vezes a gente reclama dos outros, fala, não me sinto bem, ninguém fala comigo, tal. Mas às vezes as pessoas abrem espaço, te chamam para fazer algo, te convidam, marcam rolê, fala para você ir para a igreja, vão até não, a gente vai na tua casa, aí você fala, não, é que eu tenho que buscar um cotonete lá em Registro, não vai dar nesse fim de semana. Vai no outro, então dá? No outro não, que eu tenho que... Eu lembrei que eu vou ficar doente no outro. E no terceiro fim de semana? Não vai dar, porque eu vou viajar com a minha irmã. Mas você não tem irmã? O meu irmão, que não é de sangue, que é só um amigo meu imaginário que é meu irmão. Quando que eu vou abrir espaço para o outro na minha vida? E quando que eu vou aproveitar o espaço que os outros estão abrindo na minha vida? Encontros que nos acordam para a vida precisam de coragem da gente sair dos nossos isolamentos emocionais e a gente aproveitar o que Deus está abrindo, falando, vai, fala. Hoje não vai ser o melhor amigo da tua vida. Nem amanhã, nem no próximo mês. Mas é assim que amizades e relacionamentos são construídos. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Um dia a gente chega lá. E fica um alerta aqui. Cuidado com as amizades que são como aquelas câmaras de eco, tá? Se você não sabe o que é isso, vai pesquisar depois lá no Google, tá? Anota aí em algum lugar, pesquisar câmara de eco. Não para o vídeo não. Amizades, câmaras de eco. Vai pesquisar, mas cuidado para que você não esteja vivendo isso, que é sempre o mesmo grupo de sempre, falando as mesmas coisas de sempre, é como se estivesse dentro de uma câmara, e aí a voz de vocês fica sempre batendo na parede, voltando, batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando, e vocês estão acostumados com as mesmas histórias, os mesmos conceitos, as mesmas coisas, as mesmas pessoas aplaudindo as mesmas coisas, rindo das mesmas coisas, e falando que é absurdo para as mesmas coisas por 30 anos e não acordam para a vida real de Deus. E eles fazem aqui no texto justamente o contrário. Eles arriscam, eles abrem espaço para o outro e falam, fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. E Jesus entrou para ficar com eles. Então, abrindo espaço para o outro. Mas a gente vê do verso 30 ao 32 a coisa aqui que vai acordar finalmente eles para a vida. É no partir e repartir do pão que acordamos. Do 30 ao 32, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, agora Jesus aqui, né? Falando, tá bom, eu fico com vocês. Então, na mesa, na comunhão, na janta junto, Jesus parte o pão, dá graças, dá para eles, reparte o pão com eles.
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Gente, não tem como a gente falar de encontros que acordam a gente para a vida sem que o Jesus seja reconhecido por nós. Enquanto Jesus parte o pão ali na mesa com eles, é Jesus que os acorda. É sobre o sacrifício de Jesus, é sobre comunhão, é sobre ter tempo junto. Não é um pedacinho de pão desse tamanho, um cálicezinho desse tamanho. É jantar junto, é ter tempo junto. É o coração que estava queimando por causa das Escrituras e agora os olhos serem abertos por causa da comunhão, por causa do próprio Jesus. É sobre o sacrifício de Jesus que se quebrou por nós para que a gente pudesse despertar para a vida, abrir nossos olhos. Finalmente, Jesus pagou o preço por nós para que a gente pudesse viver e viver de verdade. A mesa com eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E aí Jesus, que não é um Jesus de mimar a gente, e ele desapareceu da vista deles. E aí no 32 eles diz assim, perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha às Escrituras? Então, gente, é a palavra de Deus que faz o nosso coração queimar e começar o despertar da gente para a vida. E a palavra de Deus faz queimar o coração e é o partir do pão que nos abre os olhos. E tudo isso é sobre Jesus. A palavra de Deus que faz queimar o coração para a vida é sobre Jesus. O quebrar do pão, a comunhão é sobre Jesus. E aí, não tem como, gente. Do verso, para acabar o texto, né? Do verso 33 a 35, acordado, eu volto à ação. Se eles estavam indo embora, decepcionados, com as expectativas lá embaixo, fantasias desfeitas, as idealizações não deram certo. Ai, meu casamento, ai, minha vida, ai, meu dinheiro, ai, ó vida, ó dor, ó azar. Indo embora. Depois do encontro com Jesus e aquele encontro que acorda para a vida, verso 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Imediatamente. Você está indo embora da ação de Deus? Você está indo embora de um casamento? Você está indo embora de uma igreja? Você está indo embora de relacionamentos e amizades que valem a pena? Ou talvez você nem esteja indo embora fisicamente ou não está saindo de nada. Não, eu continuo aqui. Mas talvez você está se escondendo da ação de Deus porque você está triste, está decepcionado, seus sonhos, fantasias e tudo mais não estão dando certo. Você está indo embora ou está escondido da ação de Deus? Será que você não está precisando desse encontro aqui que acorda para a vida? De pessoas também na tua vida que são como Jesus, que te acolhem, mas também param você e direcionam do acolhimento ao direcionamento. Pessoas que vão abrir espaço na tua vida e vão entrar na tua vida e falar, não, eu vou ficar aqui e eu vou te falar a verdade, mas eu vou ficar com você também. Eu vou ser fiel a essa amizade, mas eu vou te falar a verdade. Você errou nisso, nisso e nisso. E aí nesses encontros e também na comunhão, no partir do pão, a gente não vai se largar mais. No partir do pão, falar, ó, somos uns dos outros aqui, a gente partilha a vida, os recursos, o tempo, as emoções. Aí eu acordo para a vida e eu volto para a ação de Deus. Eles estavam indo embora e depois desse processo com Jesus, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Bom, meu amado irmão, terminando. É Jesus que nos acorda com a palavra e com a comunhão e nos devolve a ação. Esses são os encontros que nos acordam para a vida. Permita-se ser encontrado por Jesus, caminhar com Ele, ser acolhido por Ele e também direcionado. Você vai ouvir algumas coisas duras de Jesus, mas que vão ajudar teu coração a ficar mais leve, você ser tratado e você também vai ver Jesus quebrando o pão e te chamando para a comunidade, gente do lado de gente, repartindo a vida e você vai acordar para a ação da vida. Jesus nos acorda com palavra e comunhão
e nos devolve a ação. Deus abençoe, meu caro e minha cara irmã.